minha imagem está normal, está fora de foco? Alguém pode me responder? Porque eu estou fazendo uns testes aqui, estou tentando ver se eu pego eu aqui no notebook, mas tá complicado aqui. Faltam 4 minutos. Ah, tá ótimo, ok, legal. Então, ainda faltam 4 minutinhos. Estou ajeitando tudo aqui para... É que o certo seria depois editar esse vídeo para tirar toda essa parafernália minha aqui de iniciação, porque ainda tem 4 minutinhos. Boa noite a todos. Vamos aqui. Nossa, mas tá uma parafernália do lado de cá, que eu tô acertando um áudio, o notebook, as minhas anotações. Tá uma beleza isso aqui. Boa noite, boa noite. Ainda faltam 3 minutos para as 7. Então, eu vou cumprimentando as pessoas, vamos conversando. Antes de a gente poder realmente iniciar o nosso bate-papo. Nossa Senhora. Pronto, a Solemar entrou. Eu falei, cadê a Solemar que não aparece? Meu Deus do céu. Boa noite, boa noite. Daqui um minutinho, nós poderemos fazer a nossa pequena abertura. Espero que o som esteja bom. Não sei se eu estou falando muito alto, muito baixo, se a minha musiquinha que eu coloquei aqui do meu notebook não está atrapalhando. Grande Márcia. Vamos. Falta um minuto. Queria em todas as palestras ser tão pontual assim, né? De hora que bateu 19 horas, ou 20, ou 9h30, sei lá o que, a hora que for, a gente começa a palestra, né? Bom, já recebi um retorno aqui de que está ótimo. Legal, então o som tá bom. 19 horas. Eu podia falar assim, 19 horas, e colocar aquela musiquinha da Hora do Brasil, né?
Guarani de Carlos Gomes. Se vocês escutarem um latido, eu já vou pedindo desculpa, que é o meu cachorro lá fora, não tem como, eu não tenho um ambiente acústico adequado, então essa música disfarça um pouquinho, sim, a música é maravilhosa, é Ave Maria, e tenta disfarçar o latido do meu cachorro lá fora. Muito bem, acho que nós podemos começar o nosso bate-papo. E como nós sempre gostamos de fazer e a recomendação é que seja feita, nós vamos, cada um no seu lar, no seu cantinho, onde estiver, acompanhando os acordes dessa música extraordinária, nós vamos cerrar os nossos olhos. No momento em que o nosso planeta passa por um momento difícil, nós temos que nos adequar para que possamos nos agrupar, compartilhar, fazer a convivência tão importante, mesmo que à distância. Agradecer a esses amigos espirituais, a esses irmãos da espiritualidade, que está nos propiciando este momento, está nos permitindo estar aqui para que possamos bater um papo, refletir um pouquinho mais sobre as palavras de Jesus e, quem sabe, possamos colocar em prática um pouquinho daquilo que vamos conversar. Agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, os ensinamentos e, acima de tudo, os seus exemplos. Agradecer a Deus a vida, agradecer a Deus a oportunidade que nos é dada para a nossa evolução, para a nossa melhoria interior, para que possamos, com esta música, com esses momentos, acalmar um pouquinho o nosso coração frente a um momento difícil, que não somos só nós, mas a cidade, o país e o planeta está passando. Pedimos permissão para dar por aberto esse nosso pequeno bate-papo, que assim seja. Boa noite, Mário. Que saudades de você, meu amigo. Vamos lá. Agora eu vou retirar a música. Apesar dela ser muito linda, mas vai ficar difícil nós conseguirmos falar e utilizar a música junto. O nosso tema de hoje é Não vim trazer a paz, mas a espada, do capítulo 23, então o item 3 é o item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Solemar, do Centro Espírita Estudo e Meditação, nos deu essa incumbência. Fale um pouquinho sobre não vim trazer a paz, porém a espada. Como é que nós podemos refletir um pouco sobre isso? Vamos lá. Antes do advento de Jesus aqui na Terra, nós tivemos inúmeras religiões no mundo. Religiões de Deus Uno, Deus único. Tivemos grupos sociais ateus, tivemos religiões panteístas, e todas essas religiões, de um modo geral,
elas tinham, seja um ou vários deuses, elas tinham uma característica muito própria, que era ser exercida por um grupo. E esse grupo, vamos dizer assim, moldava a religião aos suas necessidades, as suas necessidades daquele momento. Não vamos esquecer que Moisés, quando subiu a montanha e ficou bastante tempo lá em cima, o povo hebreu ficou entregue ali, esperando, e aquela necessidade da existência de um Deus. Conta a história que eles montaram lá um bezerro de ouro, alguma coisa para idolatrar. Então parece que na história do homem, da criatura encarnada, existe a necessidade da existência de um Deus. Mesmo o ateu, no fundo, eu costumo brincar que o ateu, ele é ateu até o dia que ele botar ele dentro de um avião e o avião começar a cair naquela caída bem íngreme, que ele vai chamar a Deus de tudo quanto é nome, vai rezar o Pai Nosso de trás para frente, vai fazer alguma coisa, porque é algo que está inato dentro de cada um de nós. Pois é. Então o que acontece? Essa ideia de Deus, como que ela vai começar dentro de nós? A grande Joana de Ângeles, num dado momento, quando estudamos a psicologia espírita, ela nos fala que há muito tempo, quando nos foi dado a percepção, o neocórtex, acontece o desenvolvimento do neocórtex, nasce, é colocado dentro de nós uma pontinha, uma luzinha dizendo a existência de um ser maior. E isso está inato em todos nós, desde daqueles, vamos considerar nossos irmãozinhos mais primitivos. Eles têm a necessidade, eles têm dentro deles uma coisa que fala na existência de um Deus ou de vários deuses. Mas, repito, na grande maioria das vezes, esse Deus, ele é dedicado àquele povo, àquele agrupamento. Então molda-se esse Deus aos interesses ou às necessidades daquele momento. Bom, o planeta vai evoluindo. Nós estamos fazendo esse comentário e aqui imaginando 1000, 2000, 3000 antes de Jesus. É muito tempo antes de Jesus. O primitivismo nosso, da nossa forma de agir, se hoje nós ainda somos seres primitivos, vocês imaginam 2000 anos antes de Cristo, ou seja, 4000 anos antes da nossa era, o nosso primitivismo era muito grande. Mas a concepção de Deus existia. Quando Jesus percebe que ele já pode reencarnar, o planeta já tem um mínimo de estrutura para poder entender pelo menos o básico da doutrina dele, quando ele percebe que ele já pode vir e soltar a sementinha, para que essa sementinha vá germinando, ele vem com uma proposta inovadora. Podemos até dizer que não era assim tão inovadora, porque antes dele, uma infinidade de espíritos preparados, Sócrates, Platão e tantos outros antes de Jesus, falaram no amor ao próximo, falaram em
de uma certa forma, um pouco de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Só que Jesus veio de uma forma um pouco diferente. Os povos, o povo hebreu, naquela época estava esperando um Messias que chegava num cavalo branco, com toda aquela pompa para destruir o inimigo, que chegava fazendo uma série de oba-oba, vamos falar o português claro. Só que esse Messias chegou de uma forma muito simples. Ele chegou diretamente no coração das criaturas. Então ele veio lá de uma família humilde, aquela história que todos nós conhecemos pelos filmes, pelas leituras do Evangelho. Mas enfim, Jesus encarna e traz para a gente, Jesus não ensinou, ele exemplificou amor, perdão, compreensão, a necessidade da paz, a derrubada do orgulho, a derrubada da vaidade. E aí é que começa o problema. Porque enquanto eu tenho num agrupamento um Deus moldado aos meus interesses ou às minhas necessidades, um outro Deus, Alá, moldado às minhas necessidades, o conflito é pequeno, porque eu vou moldando esse Deus de acordo com o que eu preciso. Só que Jesus traz a boa nova, uma mensagem que para aquela época era totalmente nova, era, podíamos dizer assim, radical. Ele vinha dizendo que todo mundo é igual perante Deus. Nunca você vai ver um Deus com D minúsculo, antes do ensino de Jesus, falar que todos eram iguais. Nós vamos sempre ver diferenciação. Mas ele veio dizer para a gente que nós temos que perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Ele vem com uma proposta totalmente nova. E essa proposta, hoje, 2000 anos depois, ela ainda é uma proposta muito difícil de nós implantarmos no nosso coração. Como nós erramos. Como nós temos como linha de frente o nosso ego. Nós aprendemos com a Joana de Ângeles, nos seus livros da psicologia espírita, que o ego é necessário, mas não o egoísmo. O ego, ele faz parte da nossa psique. Só que a gente deixa esse ego ficar tão impregnado na nossa psique, que ele domina tudo. E ele tem um elemento junto com ele bastante complicado na vida nossa, chamado vaidade, orgulho. E aí entra, não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus vem com essa proposta dele em 2 segmentos, que a gente anotou aqui e raciocinou. O primeiro não é a espada entre eu que enxergo Jesus de um jeito e o outro que enxerga Jesus de outro jeito. Não. O primeiro é eu comigo mesmo. Ele, a proposta dele é de paz. Mas para eu conseguir chegar nessa paz, eu tenho que vencer o meu ego, vencer as minhas vaidades, vencer todas meus pobres sentimentos, que se pode chamar de sentimento, quando o meu orgulho é ferido e eu, em hipótese alguma, posso deixar cair a peteca. Então, essa luta interior, em primeiro lugar, é dentro de mim. Quando eu vou olhar o Evangelho e ver ali
um monte de preceitos em que eu devo internar ele em mim, de amar, de perdão, de compreensão à dificuldade do próximo, paz. Como é difícil isso. Como é difícil todos nós vivermos o Evangelho. Tenho lá no reencontro, o nosso presidente lá, o Jonas, uma vez falou uma coisa que ficou marcado para mim. O Evangelho nada mais é que um manual de como se machucar menos. Na hora que ele falou, eu falei, nossa, mas como? Aí depois eu fiquei pensando, e ele tem razão. O Evangelho nada mais é que um manual de que se eu praticar o que está ali, se eu viver o que está ali, eu me machuco menos. Mas eu me machuco tanto. Como eu me machuco quando eu fujo desses ensinamentos, da prática desses ensinamentos. Ah, você entrou para a doutrina espírita? Eu entrei. E a doutrina espírita entrou em você? Ah, não, isso já é mais difícil. Entrar para a doutrina espírita, tudo bem. Agora, a doutrina espírita entrar dentro de mim é outro papo. Isso é uma coisa que é o primeiro item. Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa luta é dentro de nós, sem dúvida nenhuma. O segundo momento, aí sim, são os conflitos que aceitar Jesus, nossa, como vai ser difícil. Gilson, você aqui, que alegria. Então o que acontece? Quando Jesus fala, não vim trazer a paz, mas a espada, o primeiro então é a luta dentro de mim. Como é difícil eu vencer esse homem velho, cheio de preconceitos, cheio de vivências antiquadas, cheio de vaidades. Como é difícil eu pegar tudo isso, jogar fora e viver o Evangelho em toda a sua plenitude. Aí que ficou claro para mim quando aquele meu amigo Jonas disse, o Evangelho nada mais é que um livro para a gente aprender a se machucar menos. Porque na medida em que eu fujo desses preceitos, nós vamos lembrar que Paulo de Tarso disse assim, tudo me é lícito, algumas coisas não me convêm. Porque dentro da doutrina espírita a gente aprende que não existe pecado. Existem atitudes positivas que vão nos elevar, que vão nos ajudar a crescer dentro de nós espiritualmente, vão nos ajudar a enxergar a vida de uma forma muito mais clara, vão poder fazer com que a gente veja o mundo de uma forma muito mais ampla. Mas também, né, se a gente tentar fugir desse evangelho, nós vamos ficar presos a velhos conceitos e vamos sofrer. Por quê? Porque aí eu vou ter atitudes não muito elegantes, não que eu vou ficar com pecado marcado lá na espiritualidade que amanhã eu vou ter que pagar. Não, não é isso. O Espiritismo nos ensina que as atitudes que eu fizer que não são éticas, não são corretas, depois eu vou ter que corrigi-las, porque isso vai ficar impregnado no meu espírito. Numa próxima encarnação, reencarnação, o ponto básico da doutrina espírita. Não existe espiritismo sem encarnação. A reencarnação é o pilar básico. A reencarnação é caridade e conhecimento. Mas principalmente caridade nos remete ao processo reencarnatório, porque na medida em que eu vou trabalhando, na medida em que eu vou modificando o meu eu interior, o meu espírito, numa nova reencarnação eu vou vir um pouco melhor.
porque Deus ficou bonzinho comigo. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Está impregnado no meu perispírito, no profundo do meu corpo astral, vamos usar esse termo como algumas pessoas gostam. Então, eu vivo uma vida com altos e baixos, vou para a espiritualidade com as minhas conquistas positivas e negativas e trago para uma próxima encarnação. Por isso, uma vez no Evangelho fala, quando Nicodemos pergunta a Jesus: Mestre, como eu faço para ver o reino de Deus? Ele diz: em verdade vos digo, se não nascer de novo, não poderás ver o reino dos céus. Porque não dá para a gente sair de um patamar primitivo, um ser extremamente primitivo, lá de 2000 anos antes de Cristo, quando tudo se resolvia na violência, e dali chegar à angelitude de um Francisco de Assis e tudo mais. São necessárias encarnações, várias encarnações, né? Essas encarnações vão fazendo a gente se aprimorar. Então, não vim trazer a paz, mas a espada, em primeiro lugar, está com relação à minha pessoa, está com relação ao que eu preciso fazer. E, em segundo lugar, agora que vem. Por quê? Porque no momento que Jesus trouxe esses ensinamentos, ele não montou igreja nenhuma, ele não montou nenhuma estrutura, dizer assim, olha, agora eu criei uma religião chamada cristianismo, então vamos propagar. Não. O que ele disse aos apóstolos foi: ide e pregai a minha palavra. Ele não disse de religião nenhuma, não falou nada disso. Ok, os apóstolos saíram pelo mundo. E se você estudar um pouquinho, pessoal, a vida dos apóstolos, nós vamos ver que tinha apóstolos ali que se apegou bem ao que Jesus estava propondo. Teve apóstolos que tinham muita ligação com o judaísmo. Então, ele queria seguir os ensinos de Jesus, mas também ele não queria perder toda uma cultura judaica que ele tinha. Então, ele moldou as coisas. Esses apóstolos saíram pelo mundo. Tiago foi parar na Espanha. Pedro foi até Roma. E eles espalharam todo pela Europa. Não se tem na história nenhuma informação de que eles vieram para as Américas, nem teria meio para tal. Mas espalhou por toda a Ásia Central e Europa, eles espalharam. E foram levar a palavra de Jesus, ensinamentos de Jesus, a convivência com o Mestre. Passado um tempinho em que Jesus desencarna, aparece Saulo de Tarso. Saulo, ele um homem da lei, num dado momento na estrada de Damasco, ele ia para Damasco para pegar um tal de Isaías, não, me foge o nome do homem que ele estava indo atrás, porque foi responsável pela noiva dele se converter à Boa Nova, ao cristianismo. E ele foi lá para tomar satisfações com o cara, porque a noiva dele virou cristã e foi jogada aos leões. E na estrada de Damasco, Jesus aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Diz a história que naquele momento ele cai de joelho, olha para o céu, para aquela luz, para aquela coisa toda e diz: Mestre, que queres que eu faça? Aí fica o questionamento, para um pouquinho. Ananias, obrigado, Solemar. Ele vai atrás de Ananias e aí ele fala: Mestre, que queres que eu faça? Como é que pode? Um cara que estava perseguindo os cristãos, simplesmente porque viu uma luz, ele mudou? Agora é uma concepção minha. Eu acho que ele já estava remoendo dentro dele. Ele já estava fazendo aquilo que nós estamos fazendo hoje, que é pensar, analisar, ver, puxa vida, onde eu estou pisando no tomate? Caramba, onde eu errei? Onde eu acertei? Estamos nesse momento e ele passou por isso.
Tudo bem, ele é um espírito de escola, um espírito de alta envergadura, que estava sendo preparado para essa missão com a qual ele desempenhou muito bem. E aí, claro, o copo já estava para transbordar, a última gota d'água foi o aparecimento de Jesus para ele, e ele se tornou, sem dúvida nenhuma, um dos maiores apóstolos do Cristo que não conheceu o Cristo. Paulo, Maria de Madalena, Pedro, foram apóstolos extraordinários. Depois, João Evangelista volta em 1200 e alguma coisinha, como Francisco de Assis, para continuar o trabalho do Cristo. Mas veja, todas essas pessoas que nós estamos citando passou por momentos difíceis de mudança. O item 1. Agora, o item 2. A espada entre pessoas da mesma família. A espada entre religiões cristãs que se diferenciam. Se a gente volta lá atrás, nós vamos ver o catolicismo como o tronco mestre do começo da Boa Nova espalhando pelo mundo. Roma viu que ela não tinha condição mais de degladiar contra essa tal de Boa Nova, esse tal de os cristãos, e se junta aos cristãos, e a Igreja Católica passa a ser uma igreja cristã. Só que, passado um tempo, essa igreja ela começa a se fechar dentro de necessidades políticas, econômicas, porque quem estudar um pouquinho a história das religiões vai ver que a Igreja Católica, até o Concílio de Constantinopla, acho que foi, ela aceitava a reencarnação. Depois ela eliminou a reencarnação dos seus ensinamentos, por motivos políticos lá que não interessa agora. Pois é, quando nós chegamos na Renascença, aparece Calvino e Lutero dizendo, peraí, não pode ser desse jeito. Por que as pessoas têm que ficar com a igreja tomando conta de tudo e o povo aqui só ouvindo sem ter essa interação? Eles pegam o evangelho de dentro da igreja e jogam para o povo. Foi uma coisa magnífica, um trabalho maravilhoso. Nasce a Igreja Reformada, os protestantes. Como seria bacana, né? Se esses protestantes... Boa noite, Ruth. Como seria bacana se essa linha do protestante criada lá por Calvino e Lutero seguisse com toda a profundidade dos ensinos de Jesus. Mas da mesma forma como a Igreja Católica, houve diferenciações. Mas por quê? Porque existe no ser humano uma coisa chamada vaidade, orgulho, prepotência. E eu vou mais longe. Aparece no final do século XIX o professor Rivail, que nos traz a doutrina espírita. Nos traz lá o Pentateuco espírita, bonitinho, olha, os espíritos existem, a mediunidade é um fato, os ensinos de Jesus é muito mais abrangente do que vocês estão imaginando. E Jesus lá atrás disse, eu vou, mas vos enviarei o Consolador, que vai relembrar tudo que eu ensinei vocês e muito mais coisas. Legal, muito bem. Só que a doutrina espírita, ela vem como uma doutrina que envolve aspecto científico, porque ela começou numa experimentação científica, experimentos de contato com os espíritos, mesas girantes, uma série de coisas no final do século XIX. Kardec e o pessoal da Associação Parisiense de Estudos Espíritas percebe que essa ciência tem um cunho filosófico,
porque a reencarnação, ela nos leva a consequências desta vida para a próxima e tal. E viu que toda essa filosofia, essa ciência tem uma base religiosa que são os ensinos do Cristo. Tá perfeito? Tá nada. Por que não? Porque na hora que essa doutrina começa a se espalhar pelo mundo, começa também a vaidade, o orgulho, começa eu querer defender, pera um pouquinho, eu estou preocupado com o corpo de Jesus. O corpo de Jesus era de carne ou era de energia? E o que muda a minha vida? Eu saber que o corpo de Jesus era fluídico ou era material? O que muda a minha vida? Saber se Jesus foi casado ou não com a Madalena. Não muda nada a minha vida. O que me interessa são os ensinamentos de Jesus. O que me muda a minha vida é saber qual foi a última encarnação anterior do Chico Xavier. Não, mas que o Chico foi fulano, Chico, não me interessa que o Chico foi. Me interessa, na encarnação passada, me interessa foi essa aqui, que ele deixou 440, 450 livros pra gente, aí livros extraordinários, coisas... Ele escreveu nos livros dele na década de 40, na década de 30, na década de 50, coisas que estão acontecendo agora na área de tecnologia. Ele tem um livro dele, acho que é o Evolução em Dois Mundos, que tem uma parte de médica ali, que eu tenho um colega meu, que é doutor em mecânica, um grande amigo meu, e ele tem um irmão que é médico. Ele pegou esse livro, ele é espírita, ele pegou esse livro, falou, nossa, tem muita coisa médica aqui, levou para esse irmão dele, falou, lê esse livro para mim. O irmão leu e falou, o que você quer saber? O que esse homem está colocando aí, está correto? Ele falou, tá. Mas só que o Chico só tem até a quarta série primária. Onde eu quero chegar com essas colocações? É que a doutrina espírita, ela é uma estrutura entregue pelos espíritos através dos estudos do final do século XIX para nós, para a nova fase que o planeta está entrando. Só que hoje você tem diversificações. Aí tem aquele pessoal que não concorda com a federação e monta um outro agrupamento religioso espírita, aí o outro monta outro, aí o outro monta outro e vai se dividindo. Uma vez falaram assim para o Chico, ai Chico, os nossos irmãos protestantes querem acabar com a doutrina espírita. O Chico disse a ele, não, meu irmão, fica tranquilo, não, pode ficar tranquilo, deixa que os espíritas mesmo se incumbem de acabar com a doutrina espírita. Mas é uma realidade, né? Hoje nós temos muitos centros espíritas onde não se recebe espírito. Centro espírita que não recebe espírito. Ai, vou fazer o quê? Não estou dizendo que os trabalhos têm que ser de incorporação, tem nada disso, não é isso. Mas nós temos que ter, numa casa espírita, em primeiro lugar, o trabalho da caridade, o trabalho de ajuda ao próximo, seja a caridade material, como a caridade espiritual, ou seja, ajuda para as famílias carentes, quando isso é possível, e a ajuda espiritual no tratamento com passes, tratamento de orientação. No segundo item, cursos, dar às pessoas conhecimento da doutrina, conhecimento, ampliar a visão das pessoas perante o que é o espiritismo. O terceiro item é o contexto religioso, é o contexto que se liga aos outros dois, que é entender o recado de Jesus e viver isso. Em tudo que nós estamos falando, está intrínseco esse capítulo 23, que eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada dentro de cada um e a espada nos conflitos existentes entre religiões cristãs. Numa casa tem o marido que, sei lá, é espírita, a esposa é protestante, o filho é ateu, e cada um, e há aquela diversificação. Se cada um se respeitar, é fantástico. Não há erro nenhum. Todas as religiões são boas. O problema todo é o religioso, né? O religioso é um problema.
Nossa, o Lucas entrou aqui. Entrou até aluno meu eu era aqui, ó, o Lucas que dizia assim: Vagnão, tu era meu professor de microcontrolador do IFE. Tá, bem-vindo, Lucas. Então, é complicado você fazer live, porque por mais que você não queira, as pessoas estão entrando para assistir e você acaba olhando, né, a pessoa que entra, você quer cumprimentar. Mas nós estamos aqui falando, então, justamente da evolução da religião, podemos dizer assim, né, desde dos moldes 1000, 2000 anos antes de Cristo, a chegar nos dias de hoje, toda essa sequência, em poucas palavras, para não se estender muito, porque o nosso tempo é curto, mas porque, enquanto não existe o conceito que Jesus nos trouxe, era mais fácil se praticar a religião. Muito mais fácil você ter a religião dentro daquele conceito de Deus quer assim. Não, é Deus que quer assim, então não se discute. Não, não é bem assim. Como Deus quer assim? Ah, aquela pessoa sofre porque Deus quer assim. Não, aquela pessoa sofre porque é uma experiência que ela tem que passar. Seja porque ela pediu essa experiência nessa vida, seja porque ela tem alguma coisa a ser saudado de uma outra encarnação e que ela pediu para passar. Não tem nenhum espírito lá na espiritualidade que fala: você tem que descer lá na Terra, encarnar e sofrer. Isso não faz muito sentido. Evidentemente, se eu falar: eu quero reencarnar, mas eu queria ter esse tipo de vida X lá embaixo, né? Vamos falar lá embaixo, porque a ideia de que a espiritualidade é em cima e a Terra é aqui, na verdade a gente sabe que isso não é assim. A espiritualidade é aqui mesmo, só que um outro padrão vibracional. Não tem nada de cima, aqui é uma herança do catolicismo antigo, né? Céu lá em cima, a terra aqui, o inferno lá no fundo dos vulcões, né? Mas então, eu tenho uma vontade de reencarnar e gostaria, evidentemente, de reencarnar dentro de determinados tipos de vida. E a espiritualidade vai dizer: esse tipo de vida não vai ser possível. Seja porque você não vai aguentar o repuxo, seja porque você não tem preparo para isso, não, porque eu quero reencarnar e eu quero fazer uma grande revolução na ciência, mas onde está a base para você fazer isso? Vai vir uma luz azul do céu para você fazer isso? Não. Então não vai dar. Não, que eu vou fazer uma revolução na religião. Baseada no quê? Então nós temos que ter a humildade de pedir uma reencarnação e ver as nossas capacidades e os nossos erros, ver os nossos limites. E é isso que vai acontecer. A espiritualidade vai nos dar a oportunidade de reencarnar. E cá estamos, cada um vivendo uma vida com problemas, alegrias, com dificuldades, para algumas pessoas parece que a vida sorri o tempo todo, para outras pessoas parece que a vida tem um pouco de dificuldade. Nós passamos na vida por umas experiências às vezes amargas, porque é necessário para nós, para dar um empurrão. Eu brinquei numa última palestra que eu dei, não lembro em que casa foi, não lembro, viu, Solimar? Nem lembro se foi lá num estudo de meditação, mas eu lembro que eu disse assim, na hora me veio na cabeça essa ideia: se todos nós morássemos na frente da praia, num país tipo uma Califórnia da vida, com uma conta bancária cheia de zeros à direita, uma bela de uma casa, dificilmente nós íamos nos preocupar em estudar, em nos melhorar, em olhar o próximo, em fazer uma série de coisas que nós fazemos. Então, as dificuldades que nós enfrentamos, ninguém gosta, eu também não gosto, quem é que gosta de enfrentar dificuldade? Mas elas estão aí para que nós possamos passar por cima dela, vencer e com isso evoluir. Hoje, não é a cidade onde eu moro aqui, Atibaia, não é o estado de São Paulo, não é o Brasil, é o planeta Terra, está passando por um momento bastante complicado. Esse problema complicado que envolve esse vírus, envolve políticas, envolve um monte de coisa.
E compete a cada um de nós, agora, nesses momentos em que nós estamos tendo a oportunidade de um certo isolamento, de um certo recolhimento, a gente estudar, a gente pensar, a gente trabalhar um pouquinho com o nosso eu mais profundo. Um dia desse, quando foi? Acho que foi na segunda-feira, hoje é segunda, não, foi no sábado. No sábado, foi uns 2 dias, no sábado uma aluna me mandou uma mensagem que estava apavorada. Mãe doente, problemas de ordem financeira, presa dentro de casa e tudo mais. Pois é, vibrações positivas, exatamente, Sandra, vibrações positivas. E aí me mandou uma mensagem no privativo do celular: professor, o que eu faço da minha vida? Eu estou entrando em desespero. Não é fácil achar uma resposta para ela dizendo: não, você tem que fazer assim, assim, assim que você vai resolver teu problema. Porque o problema do outro é sempre fácil de resolver, né? O problema nosso é difícil, do outro é fácil. O que eu consegui dizer a ela foi aquilo que é o óbvio neste momento: recolhimento, muita oração. Nunca se orou tanto no mundo quanto esses últimos 2 meses. Seja protestante, católico, espírita, umbandista, budista, está todo mundo orando. Seja branco, afrodescendente, oriental, seja o que for. Está todo mundo igualzinho, rico, pobre, está todo mundo no mesmo barco. Definidamente, assim, não tem o que falar. Pode ser os Estados Unidos, pode ser a Alemanha, pode ser a Inglaterra, pode ser o Paraguai, Uganda, pode ser onde for no planeta. Todo mundo está passando pelo mesmo problema, esse vírus. E aí? O que será que a espiritualidade está querendo falar com isso? Está querendo mostrar para todos nós que somos todos iguais perante Deus. Que está na hora, chegou a hora da mudança. Porque se a gente não mudar, o planeta está mudando. Sim, uma hora esse vírus vai se descobrir a vacina, as coisas vão voltar ao normal, em termos. Eu disse para a aluna: suporta, confia, ore bastante, porque o momento é de uma prova coletiva, e não sei que isso não vai consolar ela, mas eu disse: o mesmo problema que você está passando, tem muita gente passando, mas muita gente passando esse problema. Então, nós precisamos orar bastante, orar muito, meditar bastante, confiar em Deus, confiar em nós, ter fé em nós e fé em Deus. Essa espada dentro de nós está destruindo esse homem, essa mulher, esse ser humano antigo, esse ser humano ultrapassado. Até porque, se a gente não fizer essas mudanças, o planeta está mudando, não tem como. Muitos espíritos que reencarnaram sucessivamente aqui, se ele evoluiu de forma extraordinária, ele não volta mais para cá, ele vai para outras estações espirituais, outros planetas mais evoluídos, etc, etc. Outros que não conseguiram se desvencilhar do seu egoísmo, da sua vaidade, dos seus sentimentos primitivos, também não vai voltar mais para cá. O Divaldo, eu repito 800 milhões de vezes, porque para mim foi muito importante essa fala do Divaldo. Uma vez, estando lá na Mansão do Caminho, na Bahia, eu falei: mas Divaldo, como é que vai ser?
Está falando aí em planeta de regeneração, nós estamos saindo de um planeta de expiações e provas, de guerras e tudo mais, nós estamos adentrando a nova era, aí um planeta melhor. Como, Divaldo? Que papo é esse? Sabe, eu quero que mude, mas a gente vê na televisão cada coisa, cada negócio, tal, tal. Aí ele foi muito claro, ele falou, olha, número 1, essas pessoas não vão viver eternamente. Por mais que ela tenha saúde, dificilmente passa dos 100 anos. E quando desencarnar, se essas pessoas tiverem mudanças íntimas, estiverem adequadas, elas vão voltar para esse planeta, senão não volta mais. Não é castigo de Deus. Elas vão para um planeta que esteja equilibrado com esse nível de evolução. Aquela criança que estuda numa escola muito boa e só repete, o diretor manda chamar a mãe e fala, olha, querida, teu filho não está conseguindo acompanhar aqui essa escola. Então eu aconselho a senhora colocar naquela escola X e eu tirar ele, não dá, não acompanha. Nós estamos gastando, você está gastando dinheiro com ele aqui, essa escola é cara, e ele não acompanha, por algum probleminha. Nós estamos tentando, então ele vai para lá, quem sabe lá ele se acerta, e amanhã ele está melhor, ele pode voltar para cá. Uma comparação um pouco primária, mas onde a gente quer chegar é que o planeta está evoluindo e quem estiver evoluindo vai acompanhar. Evoluindo em amor, em conhecimento, em ética. Então, essas coisas todas que nós estamos vendo no planeta que nos deixa, eu pelo menos, nossa, eu fico tem uma pessoa aqui assistindo, o Gilson, amigo nosso, aqui onde a gente mora, que um dia eu comecei a brigar com o pessoal num grupo de futebol por questões políticas. Ele até me tirou do grupo durante algumas horas, porque estava muito caloroso aquela briga, mas não é assim, é assado, e pipi, papapá. A gente acaba se envolvendo, a gente acaba se deixando levar pela emoção. E depois a gente tem que ter a humildade de ver que a gente estava errado, né? De que a gente... Cada um de nós temos um mundo dentro de nós. Joana de Ângeles nos ensina na psicologia espírita, através da psicologia transpessoal, que nós temos arquétipos dentro de nós. Desenvolvido ao longo das nossas encarnações, nós vamos construindo arquétipos, modelos dentro de nós. Eu tenho alguns modelos, cada um de nós aqui temos modelos sobre mãe, pai, verdade, modelos que nós fomos criando sobre religião, sobre tudo. E esses modelos moldam a nossa psique, a nossa forma de enxergar a vida. Por isso que é difícil pessoas enxergarem as coisas iguais. Há diferenças. A evolução faz com que a gente amplie esse leque, melhore esse leque. E essa espada que Jesus está falando, nada mais é que essa luta, seja interior, seja exterior, para que possamos respeitar o próximo e o próximo nos respeitar. Respeitar aquela pessoa que tem um credo religioso e ela respeitar nossa forma de entender religião, nossa forma de entender Deus. Por isso que não vim trazer a paz, mas a espada. Há 2000 anos atrás, Jesus sabia que os ensinos dele ia dar confusão. Tanto que ele não deixou esses ensinos de uma forma científica, de uma forma toda... Não, ele deixou em parábolas. Ele deixou estruturado de um jeito, porque ele sabia que muita gente ia querer destruir os ensinos dele. Que gente é essa? Aqueles espíritos que não querem evoluir e não querem que as pessoas evoluam. São os irmãozinhos nossos que ainda estão no primitivismo da evolução. Então eles têm uma necessidade de bloquear o contexto evolutivo. Por isso, certos questionamentos, o ouvido que escuta o que eu estou falando
mais próximo é o meu. Apesar de o microfone aqui estar bem próximo também, mas o meu ouvido é o mais próximo que está escutando o que minha boca fala. Mas nós precisamos lutar o bom combate para fazer essas mudanças. Mudanças essas que vai fazer com que a gente respeite o próximo. Que a gente entenda que cada um tem um nível de evolução. Existem pessoas que estão num nível de evolução muito maior do que o meu. Eu consigo entender até aqui, aquela pessoa consegue entender muito mais. Então eu vou recorrer a ela para me ajudar. Eu preciso ter a humildade de ver os meus limites e pedir ajuda. E quem está abaixo de nós, nós também temos que ter a humildade de ajudar essa pessoa que está abaixo de nós a crescer. Quando ele disse, amai-vos uns aos outros, em forma alguma ele disse aí para a gente sair pela rua dando beijo em todo mundo, abraçando todo mundo, não é isso. Ele disse para que nós tenhamos respeito ao próximo. Caridade. A primeira palavra, caridade. Caridade vem... eu tenho que ser caridoso, ou seja, eu tenho que dar dinheiro, eu tenho que dar esmola. Não. Eu tenho que ter caridade no ouvir, caridade no falar, caridade no enxergar. Como é difícil isso. Agora é fácil falar, estou aqui num ambiente assessorado por amigos espirituais, um pessoal muito legal aqui ouvindo a gente falar, então tem toda uma egrégora de energia positiva. É fácil falar. O problema é a hora que nós desligarmos essa transmissão. E cada um, como se diz no popular, for cuidar de sua vida. Aí que essa espada fala mais alto. Aí que essa espada vai falar alto. Porque é a hora que nós temos... É a hora em que a nossa estrada de Damasco vai aparecer o Cristo para a nossa estrada de Damasco. O galo vai cantar 3 vezes para nós, como cantou para Pedro. E nós precisamos estar preparados para receber isso no dia a dia, no nosso trabalho, nossa relação humana. Não, Lucas, o Espiritismo não acredita em céu e inferno. O Espiritismo, ele se baseia no seguinte: nós somos seres que temos múltiplas encarnações. Nós vivemos uma vida, desencarnamos, vivemos uma próxima e outra. E nos intervalos dessas vidas, nós ficamos numa coisa que o Espiritismo chama de espiritualidade. Pessoa que tem um nível de espiritualidade maior vai ficar num lugar compatível. Eu gosto de eletrônica, sou viciado em eletrônica, amo eletrônica. Com certeza eu devo ficar na espiritualidade junto com pessoas afins que gostam de eletrônica. Aquele outro adora música, aquele outro adora culinária, aquela outra pessoa adora... Cada um vai, de uma certa forma, ficar próximo a pessoas que têm algo a ver. Aquele que gosta de ver o circo pegar fogo, gosta, tem um prazer mórbido de prejudicar os outros, ele vai para a espiritualidade e ele vai ficar em ambientes de vibração muito densa, que no Espiritismo nós chamamos de umbral. Umbral não é inferno. Umbral é um local criado pelo nosso pensamento. Então eu tenho um monte de espíritos que são, por exemplo, também de baixo nível de evolução, que também pensam negativamente e formam um conjunto que a gente chama de umbral. Esse umbral, ele vai ser algo temporário. Na medida em que oportunidades vão aparecendo, nós vamos reencarnar, corrigir e voltar numa outra encarnação. E até atingir um patamar de evolução
que essas espadas nas nossas vidas de mudança vão fazer com que a gente não precise mais reencarnar. E vamos reencarnar apenas em situações de, como algumas pessoas, de missão, uma missão na ciência, na filosofia, na poesia, na música, na ajuda comunitária. Há pessoas aí que vêm por missões de ajudar, trabalho na área, por que não política? Cada um tem por mais que a gente seja espíritos ainda com muita coisa para evoluir, todos nós temos nossas pequenas missõezinhas com a família, com o ambiente de trabalho e tudo mais, tá? Então, Lucas, o Espiritismo não acredita em céu e inferno. Acredita, sim, no céu e no inferno que tem dentro de mim. Isso sim, eu crio dentro de mim o inferno, eu crio dentro de mim o céu. Pois disse Jesus, buscai antes de tudo o reino de Deus, e o resto lhe será dado como acréscimo. Onde é o reino de Deus? Não é um lugar geográfico. O reino de Deus é dentro de mim. É dentro de mim o céu, o reino de Deus. Depende como eu me comporto perante o mundo, perante a mim mesmo, eu formo dentro de mim o reino de Deus, que o budismo chama de nirvana, que cada religião vai ter um nome, mas o céu e o inferno é dentro de nós. E o nosso tempo está se esgotando. Vamos fazer uma prece de encerramento. E antes da prece de encerramento, eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência de ficar ouvindo a gente falar aqui. Tiveram, né, sentar na cadeira, não é fácil, né? Ficar na frente de seja um celular, de um computador, cansa, né? É cansativo. Eu agradeço a todos vocês que tiveram a paciência de nos ouvir. Esperamos ter conseguido... Nada, não, eu que agradeço o teu carinho. Eu agradeço a todos, não dá para eu nominalmente estar citando todo mundo, mas foi uma alegria muito grande para mim ter esses momentos aqui de a gente falar um pouco de Jesus, sobre esse momento difícil que o mundo está passando. Vamos orar bastante. Ao levantar, não é aquela oração maquinal, mecânica, não. É levar o pensamento e dizer, meu Deus, me ajude no dia de hoje. E vamos trabalhar. Ou vai dormir, Deus, obrigado por mais esse dia. Jesus, obrigado por mais esse dia, que eu consiga dormir bem. E pronto, acabou. Uma coisa muito simples. Então eu convido todos a cerrar os olhos. Eu gosto de colocar uma musiquinha, porque a música nos relaxa, né? Era uma música curta, como curta será também a nossa prece. Então nós vamos, cada um no seu lar, cerrar os olhos. Cerrando os nossos olhos, sentando da forma mais confortável possível na cadeira. Ao lado de cada um de nós, nos nossos lares, temos nesse momento um amigo espiritual nos dando um banho de energia, nos ajudando. Esse amigo espiritual, nós pedimos que ele possa espargir por toda a nossa casa energias positivas, para que possamos passar momentos agradáveis conosco mesmos e com os nossos entes queridos, que possamos dentro do nosso lar estudar, que possamos meditar bastante, que possamos ouvir músicas boas,
para que ao somar tudo isso, possamos ficar bem dentro de nossa casa, que possamos aprender a perdoar e ser perdoado, amar bastante, quem sabe ser amado. Pedimos, como eternos pedintes que somos, a essa espiritualidade maior, por todos os nossos entes queridos, que comungam o mesmo teto e fora dele. Pedir pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, para que aqui possa ser implantado o Evangelho de Jesus, em todos os cantos, em todos os lares. Os espíritos que estão desencarnando agora em função do momento, que sejam recolhidos com muito amor pelos amigos da espiritualidade. Pedimos pelo planeta Terra, por esse planeta lindo, fisicamente falando, mas ainda muito escuro, espiritualmente falando. Que as pessoas possam abrir os seus corações, cada um vivendo a sua vida, mas respeitando o próximo. É difícil, sim, mas nós vamos conseguir, cada um dando um pouquinho de si. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade e obrigado, Deus nosso Pai. Pedimos permissão para dar por encerrado o nosso pequeno bate-papo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Passei 2 minutos da hora, viu, Solemar? Era para ter terminado às 8. Obrigado a todos mais uma vez. Que todos tenham uma semana de muita alegria. Que tudo corra bem com cada um. Que a paz esteja com todos nós. Obrigado, Solemar. Obrigado a todos mais uma vez. E é isso aí, pessoal. O estudo e meditação, esse centro espírita, ele... Obrigado, Mário, obrigado. Eles têm essas lives quase todos os dias, com diferentes pessoas. A minha próxima live será no 3º domingo desse mês de maio, às 9h30 da manhã. Então, estão todos convidados. Eu não sei o tema ainda, preciso ver com a Solemar qual é o tema para o 3º domingo. Não dá vontade de ir embora, dá vontade de ficar conversando aqui, mas... Obrigado, Sueli. Muita paz para todos. Paz, amor, compreensão. Determinação, coragem, fé. São sentimentos que nós precisamos, todos nós. Precisamos nos perdoar para que nós possamos perdoar o outro. Nós precisamos nos amar para que possamos aprender a amar alguém. Vamos lá, pessoal. Se vocês não saem, eu não saio daqui. Em algum lugar... tem 14 pessoas ainda. Já entrou mais um, 15.
lá em cima, lá em cima é o número de pessoas, tá certo. Tchau, pessoal. Se alguém tiver dúvidas, pode entrar no meu WhatsApp ou então no e-mail e a gente pode tentar esclarecer alguma dúvida que tenha ficado. Mas o tempo urge e daqui a pouco a Solemar vai bater em mim. Obrigado, Márcia, Silene. Bom, eu vou concluir aqui para que nós possamos sair. Um beijo no coração de cada um. Muito obrigado, pessoal.